olhar é um instrumento de medição. Quando você vai medir se é onda ou se é partícula, às vezes é de uma forma, às vezes é de outra. É uma medição. Mas as pessoas se apropriaram disso e falaram, então se eu olho, eu mudo a realidade, quer dizer que eu tenho poder sobre a realidade. Quer dizer que se eu desejar, eu mudo a realidade. E aí abriu um leque namastê absurdo de pessoas, o quântico virou místico, né, baseado nisso. Eu posso mudar a realidade, eu desejo, a coisa acontece, e aí virou tudo quântico, 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 quântico. Mas, na verdade, na ciência isso não existe. Isso não é ciência. Agora, inacreditável como a ciência evoluiu, né, cara? Bastante. Né? Evoluiu bastante. Porra, cara. E evolui, né, assim. Não para, né? Não para. E eu ia chegar em algum lugar, que eu estava falando do método científico. Eu te interrompi aqui pra fazer esse comentário. Não, mas é que o papo vai, às vezes, vai escalonando, né? E quando a gente vê, a gente está falando de gnomos em Nárnia, entende? E a gente fala assim, peraí, onde é que... A gente está falando sobre detergente, né? Você começou com uma coisa e às vezes isso acontece. Mas eu estou cada vez mais levantando a bandeira da ciência, porque eu acho que a ciência ela é muito sucateada no Brasil. E eu acho uma coisa tão bela, tão fantástica, que eu vesti essa camisa. É curioso, porque eu trabalho com religiões, trabalho com a diversidade religiosa, eu acho uma coisa muito interessante de ser estudada, e ao mesmo tempo eu adoro também difundir ciência para as pessoas e alfabetizar adultos cientificamente. Porque se você não sabe como funciona o método científico, talvez você não saiba como a ciência funciona. Existe muita confusão. Se aparece um cara de jaleco falando, é cientista. Não é cientista. Um cara lança um livro e ele diz ser cientista, e o livro vira um best-seller, por exemplo, não é a forma da água, é aquele cara que viu moléculas, que ele ficou falando, elogiando a água, um pote com água que ele elogia, um pote com água que ele xinga. E aí congelou, e olhou no microscópio, os cristais de água estavam sorrindo, estavam felizes, estavam belos, e o que ele xingava estava podre, estava feio, cristais mal formados, e com aquilo ele dizia o poder da fala na pessoa, porque a gente é feito de água, e papapá. Ele criou toda uma explicação focada no a fala afeta você no nível subatômico. Mas isso é verdade mesmo? Não. Foi publicado em algum... Não, ele lançou um livro. Digo assim, mas em alguma publicação científica? Não. É só ele. O que acontece? No método científico, a última etapa, uma das últimas etapas se você alega algo, você descobriu, sei lá, a cura do câncer. Você mistura água com vinagre e cura o câncer. Aí, ok, cadê o seu estudo? Cadê a parte de análise que é 1000 pessoas de um lado, 1000 pessoas do outro? 1000 pessoas tomando a sua água milagrosa, 1000 pessoas não tomando. Analisa para ver se foi a sua cueca da sorte que fez o Flamengo vencer ou não. Então, 1000 pessoas com cuecas da sorte, 1000 pessoas sem. Vamos analisar. Então, ela vai fazendo esses testes. E a última etapa agora eu vou reproduzir o seu teste. Se você fala que a água com vinagre cura isso e papapá, quem é você? Tipo, existe charlatões, existe a vaidade humana, cientista que quer fama, e ele vai até as últimas consequências o ego é um problema muito para sério. dizer que curou a Covid com água, com vinagre, papapá. Então, assim, ele ganha fama e ele não quer sair daquela poltrona. Ele não vai sair daquela poltrona. Então, é muito perigoso confiar só em uma pessoa. Então, na última etapa do método científico, outros cientistas que não têm contato com você, de outras áreas do mundo, vão reproduzir o que você fez. Se 2 mais 2 deu 4 com você, também tem que dar 4 com o cientista da Europa, tem que dar 4 com o cientista do Japão, tem que dar 4 com o cientista da América do Norte. E aí a coisa vai ganhando forma, você vai ganhando credibilidade, e você consegue publicar numa revista científica e, olha, funcionou em todo lugar. E aquilo vira algo, aí que se cria remédio, aquilo funciona, né? Você cria uma teoria, porque funciona em qualquer lugar, não é só com você, naquele momento, naquele dia, naquela hora. Então, as pessoas não entendem, por não, sei lá, a ciência não passa muito na nossa vida em muitos momentos. Então a gente não sabe disso.
E aí um cara desse lança o livro falando, olha, eu olhei a molécula da água e ela sorriu, a gente acredita. E o cara não é cientista. Você vai ver, o cara não era cientista. Mas era um cara de jaleco lá, oriental, papapá. Ele tem toda a pinta de um cara que sério, que passa uma seriedade. O cara é do Japão. No Japão ninguém conhece ele. Mas lá fora, a galera Namastê abraçou muito ele. Então, outros cientistas tentaram realizar o que ele fez e não deu certo. Não deu certo com ninguém. E quando o pessoal fala, tá, mas cadê o seu estudo? É fechado a 4 chaves. Ele não quer, não vou mostrar. Não vou mostrar. Funciona comigo na minha casa. É uma receita que eu não divulgo, né, Marrom? Isso não é ciência. Mas ele lança um livro falando que isso aconteceu. Vende pra caralho. Best-sellers. Sabe? O quântico tá aí para isso também. O quântico foi deturpado. É uma apropriação cultural científica, digamos assim, porque o quântico é apenas o estudo da física subatômica. Ponto. É uma física que é uma equação que só ocorre a nível de subatômico. Ponto. Isso não afeta, tipo, se você pensar de uma forma. Porque o quântico é muito doido, né? Porque trabalha com probabilidade, que é uma coisa que sai da nossa realidade. É fácil explicar uma coisa para você quando eu dou um exemplo de algo do seu mundo, da sua realidade. O mundo subatômico é uma outra realidade. Né? Então, essa coisa de um elétron pode estar aqui, mas também pode estar aqui, ao mesmo tempo, que é o gato de Schrödinger. Ele está morto e vivo. Não, mas ele está morto ou está vivo? Bem, depende. Ele está, sei lá, metade morto, metade vivo. Quando você abre a caixa, que você vai ver, aí sim a coisa acontece. Mas ele realmente pode estar uma coisa e outra coisa ao mesmo tempo. Isso é muito louco. Isso só ocorre em nível subatômico. As pessoas se apropriaram disso e falaram, então, se uma coisa pode estar em um lugar ou pode estar em outro lugar, e se eu olhar, tipo o gato de Schrödinger, se eu olho e eu consigo influenciar se ele vai estar morto ou se ele está vivo, que o teste da fenda dupla, que é um teste muito interessante, que foi o início da física quântica, que mostrava isso, que a molécula ela pode ser partícula e onda ao mesmo tempo. E quando você olha, às vezes ela é partícula. Quando você olha, às vezes ela é onda. E qual é a certa? Não existe a certa. Qual é pode e não pode. Qual que vale, né? Mas aí, olha a apropriação ocorreu nesse momento. Porque o olhar, na verdade, é um instrumento de medição. A ciência, quando fala olhar, é um instrumento de medição. Quando você vai medir se é onda ou se é partícula, às vezes é de uma forma, às vezes é de outra. É uma medição. Mas as pessoas se apropriaram disso e falaram, então se eu olho, eu mudo a realidade, quer dizer que eu tenho poder sobre a realidade. Quer dizer que se eu desejar, eu mudo a realidade. E aí abriu um leque namastê absurdo de pessoas. O quântico virou místico, né? Baseado nisso. Eu posso mudar a realidade, eu desejo, a coisa acontece, e aí virou tudo quântico. Mas, na verdade, na ciência isso não existe. Isso não é ciência. Né? As pessoas podem acreditar no quântico místico desde que elas assumam que isso não é científico. Não venha falar que isso é ciência, porque isso não é ciência. É aí que ocorre a mistura. Então, eu acho importante, agora voltando para o ponto que eu estava falando, que eu acho depois que eu aprendi isso, eu achei tão legal, e isso aumentou um pouco o meu ceticismo, que hoje eu tento também fazer livros para explicar a ciência, para explicar como a ciência funciona, para não ocorrer essa confusão. Né? E foi por isso que eu fui convidado também de participar do podcast Os Três Elementos, que é eu, Pirula e Emílio, falando também sobre ciência. Né? Então, eu estou numa fase da minha vida com um envolvimento científico muito forte. Pô, interessante, cara. Bem interessante. Ainda mais pensando no que você faz, né? Né? Que vai para outro lance, né? Vai para outro lance, né? Vai para outro mundo, né? Eu fiquei 13 anos ali, religião. E agora é possível que eu fique mais 13 anos. Ciência. São fases. Vamos ver qual vai ser o próximo, né? Nossa vida é feita de fases, sim. E eu espero que tenha. Um próximo.